importante sempre relembrar os irmãos, e eu vou enfatizar muito isso, e vou repetir muitas vezes aqui, porque acho que é importante fazer isso. Jesus usou muito o método da repetição, então eu vou aqui imitar o grande mestre, também usar a repetição. Nós temos que lembrar que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, inspirada por Deus, ela é a voz de Deus, e tudo que a Bíblia diz, Deus diz, tudo que Deus diz, a Bíblia diz. Ela tem a autoridade do próprio Deus em tudo aquilo que ela ensina. E, naturalmente, quando nós nos submetemos à Bíblia, nós estamos nos submetendo a Deus. E é por isso, então, que eu sempre tenho repetido aos irmãos que é importante que nós tenhamos esse exercício de estudar as Escrituras, de meditar nas Escrituras e aprender dela aquilo que Deus requer de nós. Por ser palavra de Deus, ela não erra nos seus conselhos, naquilo que ela ensina, naquilo que ela declara, então não há erros na Bíblia. Tudo aquilo que ela diz é verdade, nós não encontramos nenhum tipo de erro nela. Nós chamamos isso de inerrância, né? Então ela não tem erro. E também a Bíblia é suficiente para cumprir aquilo que ela prometeu fazer. Quero lembrar aos irmãos que o nosso crescimento espiritual, a nossa vida espiritual, a nossa maturidade espiritual depende do conhecimento que nós temos das Escrituras. E assim, então, Deus vai trabalhando em nosso coração por meio da sua palavra e vai nos fortalecendo e também nos amadurecendo. Então é importante que nós também entendamos isso. E por fim, nós não podemos aqui deixar de considerar isso, que também a Bíblia é poderosa. Ela é poderosa para mudar os corações, para mudar a mente, para mudar a vida das pessoas. Então, por ser a palavra de Deus, ela tem poder de mudar a vida. É verdade que esse poder que dela emana é por obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, em conjunto com a sua palavra, ele muda os corações e transforma a vida. Então, como é que eu posso me fortalecer em Deus? O segredo está aqui. Nós temos que aprender a estudar as Escrituras e crer naquilo que ela diz. Então vamos falar um pouco aqui sobre o que ela nos diz a respeito de Deus. Então, para nós fortalecermos o nosso coração em Deus, nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus. Por isso que já falei de diversas perfeições de Deus, pretendo continuar mais para frente, mas nesse momento quero fazer um momento de reflexão com os irmãos. E acredito que nesses dias de pandemia, né, esses dias de calamidade, quando Deus nos tranca em casa, é importante que nós venhamos a exercitar a nossa mente, o nosso coração, nas verdades das Escrituras. Então eu vou pegar aqui um texto lá de Isaías, capítulo de número 43, e falar de verdades aqui que a Bíblia nos apresenta a respeito de Deus e o tratamento que Deus tem para com o seu povo. E quando nós começamos a estudar essas coisas, nós vamos naturalmente fortalecer o nosso coração, porque também essas verdades são para nós, não foi só para Israel. Israel foi usado por Deus como um meio para que essas verdades hoje chegassem até nós e nós pudéssemos estudá-las, ver como é que Deus tratou, como é que Deus agiu com Israel e entendendo que também Deus assim age conosco. Então lá em Isaías capítulo 53, nós encontramos aqui então o seguinte, diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Algumas verdades importantes aqui, irmãos, que nós podemos compartilhar, o que o texto está nos compartilhando, e algo que nós temos de semelhante com Israel é o seguinte. Veja que no verso 1 ele diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Olha, irmãos, temos que entender que a semelhança de Jacó que foi criada por Deus, e é claro que aqui é uma referência não só a Jacó, homem, mas também a toda a sua descendência, né, a todo o povo de Israel, que Deus está dizendo que criou eles. E eles são obras das mãos de Deus. Semelhantemente, nós como homens e mulheres, e como crentes,
nós também fomos criados por Deus. Nós somos obras da mão de Deus. Então, a nossa vida toda, ela foi planejada por Deus na eternidade, como eu tenho falado muito para os irmãos aqui. Tudo que Deus faz no presente, tudo que Deus faz no tempo, é porque Deus planejou isso na eternidade. Também lá na eternidade, Deus determinou isso. Então, Deus já pensava em nós, antes de toda a criação, e no tempo de Deus, Deus nos trouxe à existência. Então, a semelhança de Israel, nós também somos criação de Deus. Nós somos obras da mão de Deus. Então, quem eu sou, quem você é, Deus criou. Deus nos criou. Deus nos formou. Como Davi diz, que Deus estava tecendo ele no útero da mãe dele. E ele fala que mesmo antes de os dias dele existirem, então Deus já tinha registrado tudo no seu livro. Não é diferente conosco, como crentes. Então, como que nós fortalecemos o coração em Deus? Primeiramente, nós temos que crer no que a Bíblia diz. E o que ela diz? Que nós também, a semelhança de Jacó, a semelhança do povo de Israel, nós somos criação de Deus. Nós vemos isso quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois fala que Deus criou o homem e a mulher, né? Adão e Eva. E ao longo das Escrituras nós vemos Deus então evocando para si essa prerrogativa de Criador de todas as coisas. Então, a semelhança dos demais homens, a semelhança de Israel, a semelhança do próprio Jacó, Deus nos criou, nós somos criação de Deus. E é importante que nós entendamos isso, irmãos, porque nós não somos obra do acaso, nós não somos obra dessa teoria da evolução, como se nós tivéssemos evoluído, né, e chegássemos aonde nós estamos, ou então nós estamos ainda evoluindo cada vez mais para chegar talvez a um patamar maior. Não, Deus nos criou a sua imagem e também a sua semelhança. E isso é confortante para nós como crentes, em saber que Deus é o nosso Criador, porque se Deus é o nosso Criador, e de fato é porque as Escrituras dizem assim, então nós também temos a segurança e a garantia que Deus nos conhece por completo, Deus nos conhece por perfeito, e que Deus nos planejou. Se Deus nos planejou, isso é confortante para nós como crentes. Porque ser obra das mãos de Deus implica, irmãos, que Deus previu tudo na nossa vida. Tudo que nós precisamos. Tudo que nós necessitamos. Todos os detalhes da nossa vida foi planejada ou foram planejados por Deus. Então, ser parte da criação de Deus, ser uma criação de Deus é algo magnífico. E lembrando os irmãos que a semelhança de Adão e Eva, nós também fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Lembra os irmãos que quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva, antes de Deus trazer Eva e Adão à existência, Deus organizou todo mundo. Colocou a luz, colocou o espaço, separou a terra seca da água, mandou com que as plantas surgissem, mandou com que os animais se proliferassem em toda a terra, né, tanto nos céus quanto na terra, como nos mares. Deus criou todo tipo de árvore frutífera, de modo que quando Adão chegou na terra, pelas mãos de Deus, Adão encontrou tudo pronto. Ele não trabalhou para as coisas acontecerem. Deus trouxe tudo, deu tudo pronto para Adão e mandou com que Adão então desfrutasse. Agora, percebam isso, que antes da criação de Adão, Deus previu todas as necessidades de Adão. Tudo aquilo que Adão iria precisar, Deus havia previsto tudo. E de modo que Deus cria então todas as coisas, coloca Adão no Éden, mas tudo já estava pronto. E Adão só deveria então cultivar e desfrutar de todas as coisas. Isso não é diferente conosco. Quando Deus nos traz a existência, Deus, antes de nos trazer a existência, Deus já prepara o palco para tudo isso. Deus já prepara tudo que nós precisamos para que nós então possamos viver diante dele. Então isso é confortante para quem é um cristão verdadeiro. E se você não é um cristão verdadeiro, você também é criação da parte de Deus. E sendo criação da parte de Deus, todos nós devemos prestar adoração a esse Deus,
serviço a esse Deus. Não porque Ele precisa de mim ou de você, mas porque nós precisamos dEle. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Criador. Então como é que nós podemos fortalecer, irmãos, o nosso coração em Deus? É relembrando dessas verdades e gravando essas verdades em nosso coração e crendo nelas, abraçando-as como nossa. Então eu sou parte da criação de Deus. E tendo Deus me criado, Deus previu tudo o que eu preciso para existir diante dele, para adorá-lo, para servi-lo, para honrá-lo, para glorificá-lo em todas as coisas. Ele previu tudo. E uma vez que eu estou em Cristo, a Bíblia diz que em Cristo nós fomos abençoados com todas sortes de bênçãos espirituais em Cristo. E o apóstolo Pedro também diz que todas as promessas, todas as grandes promessas nos pertencem e nós devemos alimentar o nosso coração delas para que nós então venhamos a purificar o nosso coração e experimentemos mais na natureza divina. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero chamar a sua atenção para essas verdades. Você foi criado por Deus. E entenda isso, esses dias que nós estamos passando, que você está passando, não pegaram Deus de surpresa, porque antes de Deus te criar, Deus já havia providenciado tudo para que você chegasse a este mundo. E garantindo tudo para que você viesse a viver diante dele. Não há detalhes da sua vida, não há detalhes da minha vida que Deus não tenha previsto, que Deus não tenha planejado de acordo com a boa vontade dele. De modo que nós podemos viver na presença desse Deus tranquilos de que cada dia Deus há de cuidar de nós, porque ele planejou isso na eternidade. Então, a semelhança aqui de Jacó, do povo de Israel, o texto diz então que, mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. A palavra criar e formar, praticamente a mesma coisa. É possível que a referência aqui seja a formação do povo de Israel, né? Na medida que Deus então cumpre as suas promessas de que Abraão teria uma grande nação, então essa formação do povo foi obra de Deus. Aquela multiplicação que nós vemos lá no Egito, do povo de Israel se multiplicando mais do que o povo egípcio, é algo que veio das mãos de Deus, é uma providência divina. Deus tornou fértil as mulheres de Israel de tal maneira que elas tinham filhos, muito mais do que os filhos, do que o povo egípcio. Férteis. Férteis, né? As mulheres se tornaram férteis, mas da parte de Deus, Deus dando a elas filhos. Então Deus formou o povo, Deus criou um povo para si mesmo. E nós temos que lembrar que nós fazemos parte desse povo. E para nós que somos crentes, vamos dizer assim, que nós somos criados duas vezes por Deus, né? A primeira vez, Deus nos traz à existência. Mas como nós morremos no pecado por causa de Adão, é necessário então que Deus atue em nosso coração e nos dê um novo coração, nos recriando novamente em Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz que quem está em Cristo é nova criação. Então, nós temos esse privilégio de experimentar esse ato soberano de Deus na nossa vida de maneira dupla. Primeiramente, Deus nos traz a existência. E aí Deus então agora transforma o nosso coração, transforma o nosso ser de tal maneira que nos traz para junto dele. E vivemos eternamente junto com o nosso Deus. Então você é a criação de Deus. E como é que você pode fortalecer o seu coração? Lembrando do seguinte, que Deus, antes de você vir à existência, Deus planejou todos os seus dias e Deus também criou, Deus também providenciou todos os meios que você precisa para você poder viver diante dele, adorá-lo, servi-lo, honrá-lo, e não importa qual seja o período. Quero lembrar aos irmãos que essa pandemia não pegou Deus de surpresa, não pega Deus de surpresa, porque também ela foi planejada por Deus, embora nós não saibamos explicar isso, como é que Deus faz essas coisas, mas é importante que nesses dias que nós vivemos, também Deus planejou esses dias e também planejou os meios que nós precisamos para viver na presença dele. Mas há algo mais ainda que o texto diz aqui, que ele diz assim, o texto que nós estamos lendo diz assim, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi,
chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então veja aqui algumas coisas importantes. Ele diz, eu te remi. É possível, irmãos, que essa expressão remir é a ideia de que Deus está resgatando o povo de Israel do Egito. Vamos pensar numa coisa aqui. Quando Deus chama Abraão e faz promessa a Abraão, e fala que de Abraão faria uma grande nação, na medida que a semente de Abraão vai se expandindo e vai se multiplicando, nesse primeiro período, Abraão é um homem livre também, e toda a sua descendência. Eles vão para a terra do Egito, mas chega um tempo que esse povo que veio da parte de Abraão, que são os descendentes de Abraão, se tornam escravos do Egito. Eles perderam a liberdade, eles perderam seus direitos, e eles agora estão debaixo de um chefe, né, de um ditador, que não permite que eles então vivam para Deus, vivam para si mesmo. O que Deus faz então? Deus visita o Egito, Deus liberta esse povo do Egito, resgata este povo do Egito e conduz esse povo para a terra prometida. Esse ato de Deus de libertar o povo, de resgatar o povo, de tirar o povo da escravidão, nós chamamos isso de remir, de remissão. Deus, de novo, compra o seu povo para si mesmo, por meio do sangue do Cordeiro. E é por isso que cordeiros eram mortos no Antigo Testamento. E é por isso que quando Israel sai do Egito, a primeira coisa que eles fazem ali antes de sair é comemorarem a Páscoa, matar um animal, um primogênito, né, dos animais, seja o carneiro ou o cabrito, né, e o sangue desse cordeiro é colocado então sobre as vergas das portas, impedindo que o anjo da morte passasse e matasse os filhos de Israel. Mas temos que lembrar que esse ato também simbolizou a libertação do povo de Israel, a remissão do povo de Israel do Egito. Então o texto diz aí, eu te remi, não temas porque eu te remi. Olha, irmãos, não foi diferente conosco, como crentes. Em Cristo nós somos remidos dos nossos pecados. Em Cristo nós somos comprados por Deus. Em Cristo nós somos resgatados por Deus. Em Cristo, devemos lembrar, pelo sangue de Cristo, nós somos purificados dos nossos pecados e somos novamente aceitos por Deus para caminhar com esse Deus Todo-Poderoso. Eu quero então chamar a atenção dos irmãos para isso. Como é que nós fortalecemos o coração no Senhor? Lembrando que o Senhor é o nosso Criador e lembrando que o Senhor é o nosso Redentor, por meio de Cristo Jesus. Ele nos comprou novamente. Ele nos resgatou dos nossos pecados, da escravidão do pecado, da escravidão deste mundo, da escravidão de Satanás, da condenação eterna, e Ele fez isso por meio do sangue de Cristo.